Bom dia, rapaziada. Tudo bom aí com vocês? Bom dia. Mais alguns minutinhos aí, já começo a explicar. Então, galera, vamos dar início aí então à aula. Então, galera, continuando o que a gente estava vendo, né? Nós estávamos, na aula anterior, nós começamos a trabalhar sobre a questão da Guerra Civil Espanhola, né? Vimos a situação na qual a Espanha ela se encontrava, né? Toda a situação política. Então, só recapitulando aqui alguns pontos que nós trabalhamos na última aula, né? Então, que vale a pena ser destacado aqui, né? Que nós vamos ter aí na década de 30, né? Nós teremos o fortalecimento, né, dos partidos com que desenvolve, né, a ideologia fascista, né? Então nós teremos a Falange, né, e a Confederação Espanhola das Direitas Autônomas,
Tá? Lembrando que a Falange ela foi criada pelo filho daquele ditador que nós vimos lá, que foi o Miguel Primo Rivera, né? Então, o filho dele vai pegar, então, e junto com os conservadores, com a ala conservadora da Espanha, né? Vai criar também a Falange. Né? Então, aqui, como eu estava falando, é importante destacar, né, focar bem nisso, na tendência fascista desses partidos. E, em contrapartida, né, os republicanos e os socialistas acabaram por formar uma aliança, uma nova aliança, né, e criando a Frente Popular. Até aqui, só retomando algumas coisas que nós vimos na última aula. E nós paramos, então, na última aula, falando, então, no dia 17 de julho de 1936, que o general Francisco Franco, tendo o apoio tanto da Falange quanto da Confederação, dá um golpe de Estado na Espanha, e a partir daí nós temos, então, início à Guerra Civil Espanhola, tá certo? Então, foi aí que foi nessa parte que nós paramos na última aula. Então, agora a gente vai... Opa! Então, agora a gente vai trabalhar aí, né, o desdobramento dessa guerra civil, ok? Então, aqui, né, a gente pode... Vale a pena destacar, a gente observa que, então, a guerra civil ela tem dois lados, né? O lado dos nacionalistas, tá? E os lados dos republicanos. Alguns autores gostam de colocar da seguinte forma esses lados, né? Os nacionalistas seriam representando a direita, tá? E os republicanos aqui, né, que seria a Frente Popular, representaria, então, dentro desse contexto, a esquerda. Tá? Então, aí, dependendo do autor que vocês vão olhar, aí, vocês vão ver que eles fazem essa diferenciação. Tá? Então, as forças nacionalistas elas estavam sob a liderança do general Francisco Franco. Tá? Então, ali você tem o apoio, como eu já falei, da Falange, né, da Confederação da Direita, e também, aqui nesse cenário, nós temos o quê? Que na questão de poderio militar, as Forças Armadas elas estavam bem divididas. Tá? Estava basicamente aí meio a meio. O que desequilibra toda a balança dessa guerra civil espanhola será justamente a participação de potências que posteriormente lutarão na Segunda Guerra Mundial. No caso, a Alemanha, a Itália e a União Soviética. Tá? Alemanha e Itália vão lutar pelo lado dos nacionalistas, tá? Então, eles vão apoiar Francisco Franco. Não preciso nem falar a obviedade aqui por causa da questão deles serem fascistas. E a União Soviética vai, por sua vez, lutar, apoiar os republicanos, beleza? Dentro disso, o que acontece? Nós também teremos que outros países, né, combatentes de outros países, irão apoiar os republicanos, o que vai ser conhecido, né, como a Brigada Internacional. Só que, dentro disso tudo, a França e o Reino Unido, eles optam por não participarem dessa guerra.
Vamos pegar aqui o texto para elucidar isso que eu estou falando, né? Então, aqui já no texto tem algumas coisas que seriam interessantes que vocês grifassem. Então, no texto, grifem já logo no comecinho, na página 13, aqui no texto Nacionalistas versus Republicanos, essa parte que fala: no fim de julho de 1936, a direita, chamando-se nacionalista, controlava boa parte do norte, onde estabeleceu capital em Burgos, e a área de Cádiz e Sevilha, no sul. Então, aqui, né, indo um pouco mais para baixo, a gente já percebe como que vai estar situada, como territorialmente a Espanha vai estar dividida, tá? Então, os nacionalistas, eles vão conseguir dominar basicamente todo o norte da Espanha, tá? A região norte aqui, tá? Mas a região sul, tá? Então, os nacionalistas vão acabar dominando aqui, né, toda essa parte. E, por sua vez, eu falei nacionalistas não, os nacionalistas, eu confundi aqui. E, por sua vez, você tinha, então, uma resistência ainda, aqui ainda não entra, e você tinha uma resistência, né, dos republicanos, que controlavam, então, aqui a região da Catalunha, tá? E ainda controlavam a região central, né, da Espanha. Então, você vai ter essa divisão territorial que está apresentada ali no texto. Então, tendo o controle então da região norte, tendo o controle da região sul, as forças nacionalistas, né, elas vão tentar derrubar a cidade de Madrid e a cidade de Barcelona, justamente porque essas cidades são as duas maiores cidades da Espanha, né, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto histórico também. Então, tomar essas duas cidades seria realmente conseguir tomar todo o poder da Espanha. E essas duas cidades, elas estavam sob, então, poder dos republicanos, das forças republicanas, tá certo? Então, aqui, ó, também é importante vocês glifarem, que está presente no texto, essa parte que fala: republicanos com controle do centro e do nordeste da Espanha, incluindo Madrid e Barcelona. Então, mais uma vez, foi isso que eu falei para vocês, né? Opa. As forças nacionalistas estavam ocupando basicamente nacionalista não, desculpa. Republicanos estavam ocupando essas regiões. Aqui, para quem não está conseguindo ver, aqui é a cidade de Barcelona, tá? E aqui é a cidade de Madrid. Então, o norte, como eu já falei, e o sul estavam sob o controle das tropas de Francisco Franco. E então, essas tropas, elas vão buscar atacar, como a gente pode ver aí pelo mapa, né? Eles vão atacar essas cidades, tomar essas cidades, tá certo? Que não vai ser fácil de início, tá? Por isso que eu falei, como as forças, no decorrer da guerra, como as forças militares, né, estavam bem divididas, né? A gente pode falar que estava basicamente meio a meio, então estava muito acirrado o conflito. O que desequilibra tudo isso é a participação, como eu falei, das potências, da Alemanha, as potências europeias, no caso, a Alemanha, a Itália e a União Soviética. Beleza? Então, aqui, ó, mais para baixo, vocês podem grifar também.
Depois aqui do mapa, vocês grifem. Os nacionalistas contaram com o apoio da Itália e da Alemanha, que enviaram armas, soldados, alimentos e matéria-prima, né? Ah, aqui no texto não fala quantas tropas, né, a Alemanha e a União Soviética acabaram enviando, mas a Itália forneceu 70 mil soldados para as forças, né, de Francisco Franco. A Alemanha ela vai contribuir tanto com tanques, armamentos e tal, e a Alemanha aqui também, ela vai, que a gente vai ver nos próximos slides, ela vai realizar um atentado contra civis na cidade de Guernica, tá? É uma região basca, tá? Matando aí 1.600 pessoas, tá? 1.600 civis, ou seja, pessoas que não estavam envolvidas no conflito, tá? Esse conflito, ele marca, essa guerra civil, ela é também considerada uma das maiores atrocidades, né, que foram feitas em relação a guerras dentro desse período. Nós podemos ver que aí, né, a Europa está caminhando para uma visão de guerra que basicamente tudo pode. Embora o Tratado de Versalhes, né, também tenha estabelecido algumas regras relacionadas à guerra, como, por exemplo, o Tratado de Versalhes já tinha proibido o ataque com gás, visto o que o gás provocava, né, visto o estrago que o gás, que ataques conflitos com gás, né, o gás cloro, o gás mostarda, o que esses ataques fizeram durante a Primeira Guerra Mundial. Já tinha-se ali um senso, né, dentro da guerra, que atacar civis não era algo bom, né, não era algo... Na verdade, guerra nunca é bom, né, mas assim, atacar civis já não era visto com bons olhos. E, para vocês verem como esse conflito foi tão, vamos colocar assim, nonsense, né, na parte dos nacionalistas, eles não tiveram nem aí, eles só queriam implementar o regime ditatorial deles, né? A visão totalitária deles. Se para isso eles precisassem matar civis, eles não veriam problema algum. Vamos retomar aqui os slides. Gente, até aqui vocês estão conseguindo entender? Tem algum... Oh, Jesus amado. Como eu falei, até que vocês estão conseguindo entender? Tem alguma dúvida? Beleza, então, vamos continuar. Outra coisa que é importante salientar é por que a França e o Reino Unido resolvem não participar. Nós veremos isso de novo quando a gente vai começar a ver o início da Segunda Guerra Mundial, mas o Reino Unido e a França, basicamente, eles se isolam no cenário mundial. Então, após a Primeira Guerra Mundial, nós temos que tanto a França, o Reino Unido e os Estados Unidos irão basicamente se isolar, voltar a ficar na sua bolha. No caso aqui desses dois países, né, França e Reino Unido, em relação à Alemanha, eles vão aplicar uma política chamada de política de apaziguamento. Deixa eu ver onde eu consigo. Aqui. Então, na verdade, esse traço ficou bem feio, mas eu acho que fica melhor, né? Embora não fique tão reto aqui, mas fica melhor. O que consistia, né? No que consistia essa política? Era basicamente assim:
Ora, se o problema não é nosso, se o problema não nos envolve, nós não iremos nos meter, tá certo? Então, assim, a questão é da Espanha, o conflito é da Espanha. Não tem por que nós interferirmos em uma coisa que está acontecendo na Espanha, tá? Conflitos maiores já ocorreram por causa de intervenções menores, tá certo? E aqui é interessante que, de uma certa forma, tá, todas essas potências, então, a Alemanha, a Itália, a União Soviética, a França e o Reino Unido assinaram um acordo, ou fizeram um acordo verbal, né, de que eles não iriam participar desse conflito, tá? Que eles não iriam tomar partido nesse conflito. Mas a Alemanha, a Itália e a União Soviética não obedecem, né, essa determinação. Aí, então, como eu também já tinha antecipado para vocês na leitura do texto, né, as forças nacionalistas, elas controlam, então, a parte norte, eu esqueci de colocar a parte norte, mas tanto a parte norte quanto o sul da Espanha, mas precisavam, para consolidar o seu poder, ou seja, para concretizar o golpe, precisavam, então, dominar Barcelona e Madrid. Então, essa guerra vai ser travada então, entre os anos de 1936 e 1939. Né? Vai ser muito acirrada. E qual que é a tática utilizada pelos nacionalistas? Justamente, basicamente, a tática do cansaço. Né? Eles acabaram ganhando a guerra pelo cansaço. Por quê? Os republicanos, eles, com o passar do tempo, acabaram ficando com poucos recursos, poucos suprimentos. Então, os nacionalistas foram cercando os republicanos, foram cortando as linhas de abastecimento. Além de tudo, né, a Alemanha e a Itália desequilibraram muito a balança para o lado dos nacionalistas, tá? Foi uma coisa assim, tipo, a gente poderia até falar, poderíamos aqui até falar que a entrada da Alemanha e da Itália para o lado dos nacionalistas foi, mais ou menos, eles ligariam o modo apelão. Porque mesmo a União Soviética estando do lado dos republicanos, eles não apoiaram tão fortemente assim da forma como a Alemanha e a Itália fizeram. Também por que a Alemanha e a Itália fazem isso? Justamente porque a ideia da Alemanha e da Itália era testar os seus armamentos de guerra, em especial a da Alemanha, tá? Então, o Hitler aqui, se nós pensarmos em 1936, nós veremos mais para frente, mas é importante já tentar encaixar a história aqui, né? Perceber que como os acontecimentos históricos estão conectados e não separados, mas já em 1936 nós temos já que Hitler desenvolve a sua política de expansão, né? Então a Alemanha aqui ela já está desenvolvendo sua política de expansão. Então Hitler aproveita essa brecha da Guerra Civil Espanhola para ver assim, ó, como é que está minhas forças armadas, tá? Em especial, como é que está a minha aeronáutica, tá? Que vai ser a menina dos ovos de ouro, né? A galinha dos ovos de ouro de Hitler, né? Ele vai se orgulhar demais da sua aeronáutica que se chamava Luftwaffe, né? Em especial da tática de guerra que eles vão implementar com base na aeronáutica. E no caso da Itália, né, ela, além também de se preparar para a Segunda Guerra Mundial, né, a Itália aqui ela tem a questão de querer demonstrar o seu poderio perante a Europa. Tá? Então, a Itália, o principal interesse da participação italiana na Guerra Civil Espanhola também é marcar a sua posição política dentro da Europa. Tá? Aqui, até mesmo porque a Alemanha já estava pressionando a Itália para fazer uma aliança militar.
tá? Tanto que mais para frente a gente vai ver que essa aliança acaba por se consolidar. Tá certo, gente? Mais uma vez, até aqui, nenhuma dúvida. Vocês estão conseguindo compreender tranquilo aqui a explicação. Então, vamos voltar no texto. Tem mais coisa para vocês grifarem nesse texto aqui. Então, aqui, ó, já no segundo parágrafo, seria interessante vocês grifarem para ressaltar a questão da a participação da União Soviética, né, a Rússia, do lado dos republicanos, e a inércia da França e do Reino Unido perante todo esse conflito, tá? E como eu tinha falado, né, das brigadas internacionais, né, então, basicamente, 50 outras nações, 50 outros países contribuíram, né, com apoiando os republicanos com 40 mil soldados, tá? Então, de diversas nações. Esses soldados, eles se concentravam em Madrid, tá? E eram subordinados ao comando russo, tá certo? Então, aqui a gente vai ter que a Rússia, né, no caso, a União Soviética, ela vai apoiar os republicanos, tá? E aí, então, como a fim de estratégia militar, a fim de decisões militares, esses combatentes, assim, essa brigada internacional se reportava a ela. Tá? Então, se reportava, acabava se reportando para a Rússia. E aqui, né, então, essa parte aqui no finalzinho do segundo parágrafo é aquilo que eu falei, então, em relação à estratégia usada pelos nacionalistas, né? Então, aqui fala, os nacionalistas lentamente esgotaram os recursos dos republicanos, capturando Barcelona e a Catalunha inteira, em janeiro de 1939. Madrid manteve-se na mão dos republicanos até março de 1939. Sua rendição às forças de Franco marcaram o fim da guerra. Tá? Então, o que vai acontecer? As forças nacionalistas, usando essas táticas, né, de sítio, esgotando, então, todos os recursos, todos os suprimentos dos nacionalistas, conseguem, então, dominar toda essa região aqui, tá, de Barcelona e da Catalunha, e finalmente, então, conseguem tomar o centro da Espanha e acabam, então, por sua vez, controlando a Espanha de uma forma total, beleza? E aí, então, nós temos o fortalecimento, né, ou o início propriamente dito, do governo ditatorial de Francisco Franco, beleza? Galera, uma coisa que é importante observar aqui, tá, nesse conflito, é que, se nós pararmos para pensar, essa guerra civil, ela marca, né, a questão do máximo, do ápice da visão totalitária dentro da Europa. Porque se nós pegarmos aqui, ó, a Alemanha, que era o regime totalitarista, né? A gente tinha lá já o nazismo. A Itália, também totalitarista. A União Soviética, embora fosse de esquerda, mas também totalitária, né? E aqui a gente pega os nacionalistas com uma visão fascista totalitária. Então, assim, basicamente, né, se a gente fosse pegar assim, o único viés democrático que nós teremos seria ao lado dos republicanos. Mas, mesmo assim, eles vão ter que pedir apoio, né, para um país que está vivendo sobre um regime totalitário. Então, a gente pode perceber aqui que o que se
destaca nesse momento, né, como os países que adotaram os regimes totalitários queriam marcar presença dentro da Europa, né, marcar o seu território, beleza? Então, a gente pode ver que reiterando aqui, nós podemos ver, então, que essa Guerra Civil Espanhola, ela é marcada pelo fortalecimento dos regimes autoritários, né? Autoritários barra totalitários. E também, como eu já tinha antecipado na aula anterior, ela acaba sendo também compreendida como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial, em especial por causa da Alemanha, tá? Das coisas que a Alemanha irão fazer. Eu não sei se eu comentei na última aula, tá? Mas quem gosta de filme, aproveitando aí que esse período de isolamento, que muitos estão reclamando de tédio, para quem gosta de filme, seria interessante vocês assistirem O Labirinto de Fauno. Não sei se alguém já assistiu aqui. Se alguém já assistiu, pode comentar. Confesso que eu assisti pedaços picados, tá? Mas esse filme, ele retrata esse episódio, né, da Guerra Civil Espanhola. Esse período aí da Guerra Civil Espanhola. Então, aqui, só para a título de elucidação, para reiterar aqui que eu li no texto, né? Então, em janeiro de 1939, a Barcelona acaba sendo tomada e, posteriormente, alguns meses depois, Madrid acaba se rendendo, né? Então, com a tomada de Madrid, nós temos o fim da Guerra Civil Espanhola. Percebam que o fim da Guerra Civil Espanhola já é beirando aí, né, o início da Segunda Guerra Mundial. Então percebam aqui, né, como a Guerra Civil Espanhola, quer queira, quer não, ela foi importante para o desdobramento, né, da Segunda Guerra Mundial. Então aqui agora nós passaremos a falar sobre uma das maiores atrocidades feitas nessa guerra, tá? Por que é uma das maiores atrocidades? Gente, porque num consenso geral em relação à guerra, né, é totalmente compreensível quando você acaba matando combatente, porque você está ali, duas forças opostas, né, você está num conflito armado, óbvio que baixas irão ocorrer, beleza? É entre aspas, tá? É entendível quando você acaba fazendo um bombardeio, por exemplo, esse bombardeio é uma cidade que teoricamente tem uma indústria bélica, alguma coisa assim, né? Seria uma cidade militarmente estratégica, é entendível quando você acaba, porventura desse bombardeio, matando civis. Mas o que aconteceu aqui nesse bombardeio de Guernica? Foi um bombardeio deliberadamente a uma cidade totalmente civil, que não tinha proteção alguma. Então, em outras palavras, não tinha nenhum combatente republicano nessa cidade, tá certo? Então, aqui, que eu acabei não colocando, mas é importante destacar que esse bombardeio ele foi realizado, né, ele foi promovido pelos nacionalistas. Tá? Esse bombardeio aqui, ele foi promovido pelos nacionalistas e aqui, como eu falei, foi um ato extremamente gratuito. Gratuito na seguinte questão, porque Guernica era uma cidade onde só havia civis. Tá? Então, por civis, nós
entendemos aqui aquelas pessoas que decidiram não lutar, não tomar partido dentro do conflito, tá certo? Então, o que eu estou querendo afirmar com isso? Se, por exemplo, se Guernica fosse uma cidade na qual você tivesse ali, por exemplo, uma base das forças republicanas, ou tivesse ali a questão dos republicanos querendo tomar essa cidade, ou algo que justificasse isso, né, era parcialmente entendível porque eles estavam no contexto de guerra. Só que a problemática, né, a questão se deu porque essa cidade era totalmente desprotegida, tá certo? Então, como eu falei, é um atentado promovido pelos nacionalistas, mas quem opera esse atentado são os alemães. Então, é a Força Aérea Alemã, tá? Com cerca de 100 bombardeiros. Ok? Mas vamos explicar um pouquinho, então, por que os nacionalistas deixaram os alemães fazerem isso, permitiram isso, tá certo? Como nós já estudamos anteriormente, nós temos a questão do nacionalismo, tá? O nacionalismo aqui, ele é fundamental, não é à toa que essa visão extremada de direita é uma visão de um partido nacionalista. O que ocorre? Esse nacionalismo defendido aqui pelo partido, né, é o nacionalismo pró-Espanha. Tá? No qual, então, você tem que defender a bandeira espanhola, né? Os interesses da Espanha. Só que na Espanha, nós temos diversas, como posso falar? Diversas nações, tá? Como no Brasil a gente também podemos falar que nós temos diversas nações ali, tá? Lembrando aqui que o conceito de nação que eu vou usar aqui seria grupos de indivíduos que possuem a mesma característica, seja genética, seja cultural e tal, que não se identifica com o estado em que eles estão inseridos. Então, por exemplo, na Espanha, nós temos um grupo étnico, né, chamado basco, né, que eles querem, que há tempos eles buscam se separar da Espanha, tá? Como no caso da Catalunha, tá? A Catalunha é um outro exemplo de região, né, os catalães, eles até mesmo falam, oh, nós temos um idioma próprio, nós temos costumes totalmente próprios, nós de fato não pertencemos à Espanha, né, como um todo. Então, eles buscam também se separar. E o que vai acontecer? Então, como os bascos eles não assumiam esse nacionalismo idealizado por Franco, ele então decide usar o bombardeio, né, como uma retaliação aos bascos. Por quê? A cidade de Guernica era uma região importante para os bascos, tá certo? Então, na verdade, né, o que acontece? Esse ataque, então, a Guernica é basicamente um ataque contra um outro grupo étnico que não defende a minha bandeira, né? Não defende o meu nacionalismo. Então, para Franco, para as forças de Franco, né, os bascos eles eram tidos aqui como traidores da causa. Professor, que causa? Reitero de novo, ao nacionalismo. Tá certo? Então, essa é a justificativa, ou melhor dizendo, esse é o pano de fundo por detrás das aspirações nacionalistas, né, para o ataque. Mas só que, na verdade, no caso, para os alemães aqui, Hitler ele estava tentando, desculpa, eu ia acabar me atrapalhando no raciocínio aqui. Então, Hitler, como eu estava falando, ele, na verdade, estava desenvolvendo a Blitzkrieg que ele iria usar na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, para os nacionalistas, para Franco, a justificativa estou mandando uma mensagem para os bascos. O que acontece por vocês terem me traído? Mas, para Hitler, os interesses era desenvolver as suas estratégias militares.
E, gente, o negócio foi feio. Então, como eu falei aqui, ó, foca que foi um ataque contra civis, tá? Então, foi um ataque contra pessoas desarmadas, tá? Mais de 200 quilos de explosivos foram utilizados, tá? Então, aí foram utilizados 100 bombardeios e mais de 200 quilos de bombas, de explosivos foram usados, além de bombas incendiárias, tá? Aqui, se eu não me engano, é o famoso napalm, que eles utilizaram em guerra, né? Então, já fazia com que pegasse fogo, os aviões eles jogavam essas bombas incendiárias e, obviamente, né, na região onde elas eram jogadas, acabavam pegando fogo, não apenas explodia a região, tá? E, além de tudo, o que acontece, então? A cidade estava sendo bombardeada, tá? E as pessoas, obviamente, elas não vão ficar, eba, tá acontecendo bombardeio, vou ficar vendo aqui, né, as bombas caindo do céu. Não, as pessoas elas tentaram fugir, tá, da cidade. Mas só que veja a maldade do ser humano, como pode chegar, né? O que acontece? Os alemães, tá, essa legião chamada Legião Condor, também vai pegar caças, né, então são aviões de menor porte, e vão metralhar as pessoas que estavam querendo sair da cidade. Então, o que acontece? Então, mais alto voando, nós temos os bombardeios, né, os bombardeiros, sentando explosivo na cidade. Aí, não bastando, né, como desgraça nunca é pouca, para quem tentasse fugir, você tinha então caças que voavam baixo e soltavam uma saravada de metralhadora, tá certo? Então, esse ataque estipula-se que matou em torno de 1.600 civis, tá? E aí, então, nós temos uma revolta muito significativa, tá? Esse atentado, ele tem uma repercussão muito negativa, que é o que acaba sendo falado também aqui no texto. Então, aqui vocês podem pegar, deixa eu ver aqui, a página 15, e eu já estou encerrando aqui a explicação, né? Então, em contrapartida a esse ataque, nós temos, né, no caso, como manifestação de repúdio a esse ataque, que, então, o pintor Pablo Picasso ficou chocado com os efeitos da Guerra Civil Espanhola e colocou-se contra as ações de Franco e dos nacionalistas. Então, o resultado do seu trabalho foi Guernica, obra, né, que só entrou no território espanhol com a redemocratização do país. Então, o que acontece aqui, galera? Então, Pablo Picasso, né, um dos maiores pintores aí desse período, né, e um artista totalmente renomado nos dias de hoje, ele cria essa obra, tá, Guernica, que é esse quadro aqui, no qual, então, a ideia dele, né, nesse quadro, é expressar, demonstrar a atrocidade, né, desse bombardeio, mostrar, assim, tipo, seria a visão de Picasso, né, falando assim, ó como eu repudio isso, ó o que acontece, ó a coisa feia que foi, né, esse ataque, tá certo? Então, você tem aí essa manifestação cultural como forma de repúdio a esse ataque, tá certo? Gente, mais uma vez, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então, galera, não tendo maiores dúvidas, eu agradeço então a participação aí de vocês, tá? Hoje a gente acabou encerrando aí alguns minutos mais cedo, justamente porque o tema acabou que era sendo pequeno, tá certo? Então, bom final de semana aí para todos. Vejo vocês na próxima terça, tá certo, gente? Um abração. Tchau, tchau. Bons estudos aí para vocês.